Olá, veja agora no Lance Total. Revoltado com o ex-técnico, Felipe detona nova crise no Vasco. Com medo da torcida, Barcos ameaça deixar o Palmeiras. E mais, Fanqueira abre o jogo em relação a Adriano. Um dia após o anúncio oficial da saída de Adriano do Flamengo, o Imperador esteve no Ninho do Urubu para se despedir dos companheiros. O ex-atacante do Fla ficou cerca de 1 hora no CT e conversou rapidamente com o diretor de futebolzinho e o técnico Dorival Júnior. Sem abrir espaço para as perguntas dos jornalistas, Adriano fez um pronunciamento. O jogador agradeceu o carinho do clube, dos torcedores e deixou o futuro em aberto. Agradeço também os torcedores que me deram apoio, né, que estão me apoiando até hoje. Eu não vou parar de jogar, deixar bem claro, né? Ano que vem vai ser um ano para mim maior, vai ter um espaço maior para minha recuperação, vai ter a pré-temporada que eu vou poder me preparar melhor, né? E eu preciso de um tempo maior para me recuperar, né? E esse pouco tempo que falta para acabar, né, o campeonato, não ia resultar quase nada, porque eu ainda não estava bem fisicamente, não estou bem fisicamente, né, e não estava conseguindo me recuperar. Ano que vem vai ter, como falei, vai ter um ano inteiro para mim treinar, para me recuperar junto com o grupo, se eu voltar ao Flamengo, né, espero que eu possa voltar. O Flamengo está de braços abertos novamente. Eduardo Mendes, essa saída do Adriano do Flamengo foi melhor para as duas partes? O fim do casamento entre Adriano e o Flamengo, oficializado hoje pelo próprio Imperador, foi bom para ambas as partes. Para o Flamengo, porque o clube ficava muito exposto, muitos problemas relacionados ao Imperador, que não tinha condições nenhuma de jogar, e o time numa situação difícil, brigando contra o rebaixamento. E no caso do Adriano, pelo vídeo que a Lance TV divulgou na sexta-feira, vimos que ele tem um problema de dependência alcoólica, ele precisa primeiro se tratar para depois pensar em jogar futebol. Acredito que ele fala que não quer mais, que não pensa em aposentadoria, mas acredito que o Adriano não vai voltar mais a jogar. Ele tem que cuidar da pessoa Adriano para que não tenha problemas futuros. Então essa rescisão, esse fim desse casamento foi bom para os dois lados. Imperador do Funk. O flagra da Lance TV no último dia 2 continua rendendo assunto para Adriano. Desta vez, quem resolveu abrir o verbo em relação ao ex-jogador do Flamengo foram as fanqueiras do grupo Bonde das Pretas. Em entrevista à coluna Retratos da Bola do Jornal Extra, as meninas que foram as responsáveis pela aparição de Adriano no palco do Barra Show explicaram o motivo do ocorrido, dizendo que o jogador ficou emocionado com o rebolado. Após o vexame público, foi a vez da festinha particular na mansão do jogador. E lá estavam elas novamente. E uma das meninas decidiu revelar os sentimentos do Imperador. O Adriano é muito carente, gosta de ter amigos por perto, ele é bem humilde e parecia nosso amigo de infância. Como se já não bastasse, Priscila Rosa, integrante do grupo, finalizou dando dicas de como o Imperador deveria agir para perder peso. Falamos para ele malhar, se alimentar bem, mas tudo na brincadeira. É mole? O atacante Barcos falou nesta quarta-feira e reforçou o sentimento de tristeza pelas recentes ameaças direcionadas a alguns atletas do Palmeiras. O técnico Gilson Kleina já havia dado declaração semelhante. Além disso, o Pirata deixou aberta a possibilidade de sair do time caso vire alvo da perseguição de parte da torcida. Sinceramente, estou tranquilo. Sei que estamos numa situação difícil, que vivimos dia a dia, mas a vida de uno eu acho que não tem que mudar porque já seria muito complicado vivir com medo ou vivir com, não sei, andar de carro blindado com segurança. La verdad que é algo muito complicado. Se uno tem que viver assim, eu para viver assim vou embora. Imagina ficar em um país que não é meu país e tem que andar com carro blindado, segurança ou com arma. Me vou a minha casa. Guilherme Cardoso, a cada episódio que ocorre no Palmeiras, Barcos ameaça não prosseguir no clube. Será que existe uma predisposição do Pirata em não permanecer no Palestra em 2013? Bom, a gente pode analisar essa situação entre Barcos, Palmeiras, fico ou não fico de duas maneiras. Algumas semanas o Barcos, sempre quando questionado sobre se disputaria a Série B pelo Palmeiras e se ficaria, ele sempre dizia que
ficaria, que gostava muito do Palmeiras, e nas últimas entrevistas ele está mudando um pouco de opinião. Em nenhuma das entrevistas ele falou que vai sair, mas ele deixa nas entrelinhas essa possibilidade de não continuar no Palmeiras. Em uma entrevista ele chegou a dizer que isso poderia prejudicar ele em convocações futuras para a seleção argentina. Hoje ele já citou o caso da violência, que ele falou que no meu país eu não tenho violência, então eu não teria como ficar no Brasil aqui tendo violência, me preocupando com isso. Então a gente tem achado um pouco estranho essas atitudes. O Barcos é um jogador muito bom, tem ajudado muito o Palmeiras dentro de campo e seria importante para o time na Série B, numa caminhada rumo à primeira divisão ano que vem, caso o Palmeiras seja rebaixado mesmo. Pelo que a gente está vendo, a gente acha que, não sei se é difícil cravar se o Barcos fica ou não no Palmeiras ano que vem na Série B, mas aí vai ter uma discussão aí pela frente, vamos esperar o que vai acontecer. E não foi só no Palmeiras que as atitudes dos torcedores foi assunto nesta quarta-feira. O Corinthians, principal rival alviverde, decidiu unir forças para combater a violência com os jogadores. O zagueiro Paulo André deu a sua opinião sobre as ameaças sofridas pelos atletas do Palmeiras e se mostrou solidário aos jogadores alviverdes. Paulo também acredita que há omissão por parte do sindicato dos atletas. Eu acho muito delicada a situação, não só do Palmeiras, mas dos jogadores. Assim, realmente, para mim, é indiferente se ganha ou se perde, se vai cair ou se não vai. Agora, eu gostaria que o nosso sindicato dos atletas profissionais fosse um pouco mais atuante, porque a gente tem visto inúmeros casos com problemas de agressão, de pressão, de falta de respeito para com o profissional. Dia de revolta em São Januário. Após o treino desta quarta-feira, o meia Felipe não teve papas na língua e soltou o verbo contra Marcelo Oliveira. Para ele, o atual momento do Vasco é reflexo da pressão feita para a saída de Cristóvão Borges. O jogador deixou claro que sente falta do ex-técnico e fez duras críticas a Marcelo. Segundo o maestro Marcelo, foi embora e nem se despediu dos jogadores. Acho que todo mundo tem parcela de culpa nessa situação. Presidente, diretoria, jogadores, torcida. Porque eu acho que o Vasco está pagando essa conta lá atrás, quando a torcida criticou o Cristóvão e a gente estava no G4, chamando ele de burro, não tendo paciência. Eu acho que a gente está pagando pelo que a gente fez lá atrás. Eu acho que o Cristóvão, com a saída do Cristóvão, eu poderia ter ficado muito feliz, mas pelo contrário, fiquei muito chateado. Apesar de não estar jogando, eu fiquei muito chateado com a saída dele, porque ele conhecia o grupo como um todo e isso prejudicou a gente bastante. E a gente está pagando essa conta agora. Não sei, o que você acha? Ele encontrou o pessoal do Cruzeiro ou não? Sim. Também não sei. Se despediram, não se despediu não. Tanta confusão envolvendo nomes de técnicos no Vasco, mas esse problema parece estar perto de uma solução. Ricardo Gomes pode estar retornando ao Cruz Maltino. É isso mesmo, Bruno Marinho? A grande novidade que existe entre essa novela, essas conversas que existem entre o Vasco e Ricardo Gomes para um retorno do treinador para a temporada de 2013 é o agendamento de uma reunião na próxima segunda-feira, e esse encontro provavelmente será para selar realmente esse novo acordo, este novo compromisso entre as partes. O Ricardo Gomes já disse que tem vontade de retornar ao Vasco, o Vasco já disse que ele é a prioridade para assumir o comando técnico da equipe para a próxima temporada, então a próxima reunião deve ser realmente só para oficializar o acerto. No Fluminense, o técnico Abel Braga pediu a palavra. Abel antecipou sua entrevista coletiva, que geralmente acontece às sextas-feiras, para falar sobre as últimas notícias em relação ao interesse do Internacional em contar com ele na próxima temporada. Irritado, o treinador tricolor esclareceu a situação. Antecipei um pouquinho minha conferência, que seria na sexta, porque eu acho um pouco fora de propósito notícias vinculadas ontem que me desagradaram muito. Isso é óbvio que as pessoas no Internacional têm um carinho e respeito muito grande para comigo e a recíproca é totalmente verdadeira. Mas comigo as coisas são muito claras e muito simples. Quando terminar o Campeonato Brasileiro, eu vou medir os prós e vou medir os contras. Se os prós
e a palavra da minha família for de renovação, eu renovarei. Se não for, eu não renovo. É simples assim. Número 1 do mundo no ranking da ATP, Novak Djokovic precisou de 2 horas e meia para superar o britânico Andy Murray nesta quarta-feira pela segunda rodada do Grupo A das finais da ATP. O sérvio venceu por 2-0 e se manteve na liderança do grupo. Depois de ter luxado o cotovelo no jogo contra o Benfica no dia 2 de outubro, Puyol deve voltar ao time do Barcelona já na próxima semana. O zagueiro ficou 6 semanas em recuperação e deve retornar no dia 17 contra o Zaragoza, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. O Brasil se manteve com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo de Futsal na Tailândia e venceu Portugal por 3-1. Na próxima segunda-feira, a seleção volta às quadras pelas oitavas de final, ainda sem adversário definido. Depois da derrota do Criciúma para o São Caetano por 3-0 nesta terça-feira, os torcedores do clube catarinense protestaram no pátio do estádio. Houve confusão, um repórter de uma rádio local foi agredido com uma pedrada na cabeça e precisou de atendimento médico. O Lance Total sai de campo com imagens do antigo e possível futuro treinador vascaíno, Ricardo Gomes. Voltamos com mais uma edição nesta quinta-feira. Vejo você!